Olá, muito bom dia. Deus preparou um dia lindo para mim e para você, que é o dia de hoje. Está nos dando como um presente. Vamos receber das mãos do Criador, nos colocarmos nas suas mãos e pedirmos que a cada dia Ele conduza a nossa vida. Tenho certeza que nessa manhã é o desejo do nosso coração, a nossa primeira atitude é nos voltarmos para o Senhor, é buscá-lo a Ele, é conversar com Ele e louvar o seu nome por toda a vida. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 73, o verso 28, onde o salmista Davi diz o seguinte para nós nessa manhã, e era a sua oração falando com Deus. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmos, capítulo 73, o verso 28. É o nosso desejo. É estar sempre perto do nosso Criador, é louvar o seu nome. Ele é magnífico, Ele é longânimo. A sua graça renova sobre a nossa vida a cada manhã, embora nós saibamos que Ele é extremamente justo e puro também. Nós colocamos o nosso refúgio nas mãos do nosso Criador. Não encontramos saída nas mãos de nenhum outro Deus, somente nas mãos do Deus de Abraão, no Deus de Jacó. Ele é o nosso mais alto refúgio. Nós queremos anunciar os seus feitos por toda a nossa vida, porque os seus feitos são maravilhosos, graciosos para a nossa vida e para os nossos semelhantes. Salmo capítulo 73, o verso 28. Como nós temos um compromisso a cada manhã de estudarmos um capítulo da palavra do Senhor, nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 28, o verso 1 e o verso 2. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordens aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado para me trazer a seu tempo determinado. Através dos sacrifícios de animais perfeitos, de ofertas de sacrifícios, Deus queria implantar no coração de todo israelita o que um dia Jesus Cristo viria fazer aqui na terra em prol de cada pecador. Já ouvi alguém dizer o seguinte: o deserto foi a escola de Deus para moldar o caráter da nação de Israel. No deserto, Deus ensinou os israelitas diversas leis, de diversas formas. Deus sempre quis que a nação de Israel vivesse uma vida dependente do Senhor, mas de uma forma muito didática. No deserto, Deus ensinou aquela geração a ter um estilo de vida, como se alimentar. Deus ensinou aquela geração a viver uma vida saudável dentro da família. Deus ensinou também aqueles que estavam indo para a terra prometida a viver uma vida íntegra, moral, diante do Senhor. E Deus também ensinou aquele povo como é que de fato eles deveriam estar prontos para viver uma vida de adoração ao seu Criador. E no capítulo 28, nós encontramos essas orientações, as leis dadas por Deus à nação de Israel, para que eles pudessem a cada dia estar prontos e sabendo como viver uma vida de adoração ao seu Criador. A não ser que um coração esteja completamente pronto para poder se encontrar com o seu Criador, uma adoração imperfeita, uma adoração não preparada, ela não faz sentido para o nosso Criador. Somente aqueles que se preparam para o encontro com um Criador é que a adoração tem completamente o seu sentido. Nós já estudamos aqui a palavra de Deus e nós sabemos que uma adoração envolve toda a vida de um ser humano. Não tem como excluir um momento da adoração, uma parte da vida do ser humano. Nós adoramos a Deus com a maneira como nós nos alimentamos. Nós adoramos a Deus da maneira como nós nos comportamos diante dele. Nós podemos estar diante do nosso Criador, mas a nossa mente pode estar distante do Criador. Não faz sentido adorá-lo dessa forma. Nós precisamos estar na presença dele, mas os nossos pensamentos precisam estar conectados com ele. Por isso que a adoração envolve um ser humano por completo. Até a maneira como nós nos vestimos envolve adoração. É impossível alguém estar diante de um ser perfeito, santo, puro,
que determinou como é que os sacerdotes deveriam se vestir para se apresentar diante dele, e nos dias de hoje nós negligenciarmos a nossa indumentária, a nossa vestimenta na maneira como nós iremos nos apresentar ou adorar o nosso Criador. No capítulo 28, no verso 2, Deus usa uma expressão que eu gostaria de esclarecer nessa manhã, quando aqueles que tiveram nas mãos a responsabilidade de fazer a tradução do hebraico para a nossa língua no português, creio que tentaram encontrar uma palavra mais aproximada para que pudesse expressar o que Deus estava pedindo. E Deus fala aqui no capítulo 28, no verso 2, a minha oferta. Mas Deus estava no original falando, aquele que se aproxima de mim. No hebraico, nós entendemos que é como se fosse alguém ter uma entrevista com o juiz, estaria se aproximando dele. Portanto, todos aqueles que fossem se apresentar diante de Deus ou se aproximar do Senhor, eles deveriam ser cautelosos com a maneira como iriam apresentar ao Senhor a sua adoração. No coração de Deus há tempo determinado para tudo. Há tempo, como nós já conhecemos na Bíblia, para nascer, há tempo para casar, há tempo para morrer. Na verdade, há tempo para todas as coisas. Até mesmo para Jesus Cristo vir aqui a essa terra, houve um tempo determinado para que Jesus nascesse de Maria, vivesse o seu ministério e no dia e hora marcada na cruz do Calvário, Jesus entregou a sua vida para nos redimir dos nossos pecados. Nós não podemos nos esquecer que Deus não olha para o nosso relógio como de fato é o seu relógio. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Para nós, um ano é um período de 365 dias, mas para Deus um ano é como se fosse um dia. Deus não está preso ao tempo, Deus não está limitado ao tempo, diferente de nós. É por isso que o Senhor nos chama para que nós possamos confiar no tempo do Senhor, crer nas suas ações, esperar que Ele está conduzindo a nossa vida. Vivendo dessa forma, nós teremos uma vida feliz. No capítulo 28, no verso 3 do livro de Números, o autor do livro de Números usa a expressão sacrifício contínuo. Era um sacrifício que acontecia diariamente no santuário. Deus se agradava desse tipo de sacrifício, porque era uma expressão que nascia do coração de cada adorador. A cada dia que uma oferta chegava ao santuário, era uma expressão de que havia um coração que reconhecia que Deus era Deus. Mas esse sacrifício contínuo apontava para um sacrifício que um dia iria acontecer sob a face dessa terra. E aconteceu com a morte de Jesus Cristo, que cessou todos esses sacrifícios contínuos. Uma única vez que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário foi o suficiente para nos limpar, nos salvar, nos purificar de todo pecado, para que nós pudéssemos receber a salvação em Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer hoje é crer, é confiar nos méritos que Jesus Cristo alcançou na cruz do Calvário. O capítulo 28 do livro de Números, o verso 9 e o verso 10, nos ensina que nos sábados israelitas eles deveriam oferecer ofertas extras. Eu acredito que alguém que esteja estudando a palavra de Deus se pergunte por que no sábado era necessário oferecer ofertas extras. Nós não podemos nos esquecer que na palavra de Deus o sábado é um dia especial para todo adorador. O sábado vem das mãos do Criador do Jardim do Éden. Da mesma forma como no Jardim do Éden Deus criou, deu a vida e a vida vem das mãos do Criador, da mesma forma como a família vem das mãos do Criador, o sábado vem das mãos do Criador. Aquele que no dia de sábado ia expressar a sua adoração era uma expressão de gratidão, era um reconhecimento de que Deus é Deus. Naquele dia que estava prescrito na lei, que é o quarto mandamento, quando alguém se aproximava do santuário, o seu coração estava cheio de gratidão e de reconhecimento de quem é o soberano e de quem de fato é digno da adoração. Por isso que no sábado o sacerdote tinha uma tremenda atividade e até dobrada, porque nesse dia era ele que fazia o papel de mediação, de receber as ofertas para apresentar diante de Deus o coração daqueles que estavam expressando para o Senhor um sentimento de gratidão.
No capítulo 28 do livro de Números, o verso 11 e o verso 15. Os sacrifícios no início do mês era de grande valor para a nação de Israel. Era o momento em que as trombetas eram tocadas, com o objetivo de despertar o adorador para se encontrar com o Criador. Veja que tudo apontava para o encontro da criatura com o Criador. O momento em que um dia Jesus Cristo viria morrer na cruz do Calvário. Hoje em dia nós não podemos entender a adoração de forma diferente. Quando nós vamos adorar ao Senhor, nós precisamos entender. É o encontro de um ser criado com o encontro daquele que é criador de todas as coisas. Por isso, tudo aquilo que move o coração do adorador deve se voltar na direção daquele que é digno da nossa adoração, que é o nosso Salvador. O capítulo 28 do livro de Números, o verso 16, nos ensina como é que deveria ser celebrada a Páscoa. A Páscoa era o dia que trazia a memória dos israelitas, o dia da sua libertação do cativeiro do Egito. Eles jamais deveriam se esquecer desse momento. Os seus corações deveriam ser constantemente agradecidos a Deus por tudo que Ele fez pela nação de Israel. Eles viveram por um período de aproximadamente 430 anos no cativeiro do Egito e com mão poderosa Deus os libertou. A Páscoa trazia essa lembrança para todo aquele que celebrava essa festa nesse dia. Eles não poderiam fazer nenhum tipo de atividade. Ninguém deveria se envolver com nenhuma atividade diária de trabalho, mas nesse dia deveria ser um dia para descanso, deveria ser um dia para reflexão, um dia para lembrar e um dia para agradecer e louvar o Criador por todas as bênçãos recebidas das mãos do seu Senhor. O capítulo 28, verso 26, nos fala sobre a festa das primícias, que era a festa dos Pentecostes. Como é importante essa festa para a nação de Israel, porque era o momento em que eles se voltavam para Deus na busca do Espírito Santo. Na igreja primitiva não se tornou diferente. A igreja de fato se tornou uma igreja viva, poderosa, a partir do momento que eles receberam o poder do Espírito Santo para viver uma vida plena no Senhor. Antes que eles tivessem recebido o Espírito Santo, eles não tiveram poder para realizar as maravilhas e as obras que Deus esperava que eles pudessem receber nas suas vidas. É por isso que Jesus, por inúmeras vezes, disse para seus discípulos: importa que eu vá, para que ele venha. O Consolador viria cumprir um ministério que era específico dele na vida dos discípulos, para que a igreja de Deus pudesse prevalecer diante das dificuldades que estavam à sua frente. Meus amigos, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 28 do livro de Números, nós chegamos à seguinte conclusão: nós não sabemos nem o dia nem a hora em que nós iremos nos deparar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, a mesma forma como o Senhor ensinou a nação de Israel, levou para o deserto, para a sua escola, para os ensinar, os preparar, para que eles pudessem entrar na terra prometida, eu acredito que nos dias de hoje nós precisamos também receber as mesmas lições. A salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E a festa da Páscoa nos ensina isso. Somente Deus, somente Jesus Cristo pode nos trazer a verdadeira libertação. Somente em Jesus Cristo nós podemos encontrar a salvação. A nossa salvação, de fato, tem como base exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse vindo morrer na cruz do Calvário, todos nós estaríamos à mercê nesse mundo no pecado. Mas, após a morte de Jesus Cristo, aqueles que crerem nele gozam da esperança, desfrutam da paz do Senhor, na esperança de se encontrar com o Senhor. Mas nós precisamos também, nos momentos finais da história do planeta Terra, vivermos uma vida plena no Espírito. Como é essencial permitirmos que o Espírito Santo faça parte da nossa vida. Já ouvi alguém dizer o seguinte: sem o Espírito Santo na vida, é impossível vencer o adversário. Nós não temos forças para resistirmos às dificuldades, mas com o Espírito Santo na vida, nós teremos forças dele para que nós possamos vencer todas as adversidades. Creio que hoje, eu e você, nessa manhã, antes de sairmos para as nossas batalhas diárias, nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor, agradecê-lo por tudo que ele fez por nós na cruz do Calvário e clamar para que a cada dia o Espírito do Senhor
faça parte integrante da nossa vida diária. Vivendo dessa forma, nós alcançaremos a vitória através do poder do Senhor. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Clamamos em Teu nome por perdão pelos nossos erros. Pedimos a cada dia que o nosso coração esteja cheio de fé no ato salvífico de Jesus Cristo. Mas queremos também a cada dia viver uma vida plena no Espírito. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.